bom dia. Estamos no dia 25 de outubro, a 1h da manhã e 8 minutos, para dar continuidade à nossa palestra, a Grande Fraternidade Branca e a sua relação com a Umbanda. Nós já vimos que a Grande Fraternidade Branca é composta de seres de grande luz espiritual, zerados com a lei da causa e do efeito, portanto, despidos de karma, e que têm uma grande missão no planeta Terra e também no contexto de todo o universo, com o equilíbrio e a evolução da humanidade. A finalidade maior da Grande Fraternidade Branca é evitar que o homem destrua o seu planeta Terra, que é o instrumento de evolução dele e da humanidade, evitando a Terceira Guerra Mundial. Então, meus irmãos, nós estamos aqui neste planeta Terra, nós estamos no contexto de uma hierarquia espiritual. Essa hierarquia espiritual tanto é branca, pertence à fraternidade branca, como é negra, pertence aos magos negros e à fraternidade negra, que se opõem à fraternidade branca e à verdadeira luz de Deus. Existe um conflito, né? A fraternidade negra, ela conspira pela Terceira Guerra Mundial e pela destruição do mundo, porque aí ela terá atingido o objetivo maior da sua existência, que é impedir a utilização do planeta Terra pelo homem e impedir a evolução do homem e da própria humanidade. A fraternidade branca, ela zela ao contrário, pela paz mundial, pelo equilíbrio, pelo bem, pela luz, e ela zela para que todos os povos, independente de raças e religiões, se unam como seres irmãos, dirigidos por um pastor único, que pode se chamar Jesus o Cristo, que pode se chamar Buda Maitreya, que pode se chamar Krishna, não importa o nome do profeta ou da profecia. O pastor único representa a liderança do bem e a religião universal do amor. Então, a fraternidade branca se opõe à fraternidade negra, também chamada pelo Robson Pinheiro, em seu livro Legião, como fraternidade dos dragões. Dos dragões. Então, assim como é em cima, é embaixo, diz Hermes Trismegisto. Então, assim como é na luz, é nas trevas. Todos na luz, independentemente de religião, todos os espíritos, encarnados e desencarnados, estão dentro de uma egrégora positiva, regida pela fraternidade branca. E todos aqueles espíritos que querem atrasar a evolução da humanidade estão regidos por uma egrégora negativa da grande fraternidade negra ou fraternidade dos dragões. A fraternidade branca preconiza pela paz mundial. A fraternidade negra preconiza pela destruição do planeta e da humanidade e pela flagelação e dor universal, pela dizimação de todos, deflagrando uma terceira guerra mundial. Já vimos que a hierarquia dos espíritos, elas se regem por uma pirâmide esotérica.
Essa pirâmide tem o escalonamento da evolução dos seres espirituais no planeta, estando encarnados ou desencarnados. E ela começa pela linha de baixo, com seres encantados que se chamam elementais. Esses seres elementais, eles estão concentrados em religiões que preconizam a cultuação das forças da natureza. E cada força da natureza é regida por um deus, ou por um orixá, ou por uma entidade espiritual. Na linha de baixo, então, estão os Exus, que são os guardiães da lei e cumpridores de ordens dos espíritos superiores. Depois temos os sofridos pretos velhos, que vêm à Terra para ajudar as pessoas após terem sido maltratados, humilhados, vilipendiados pelas galés dos escravos, pelo homem branco, e muitos deles espancados nos troncos e até dizimados em face de serem enterrados vivos pelos senhores de engenho, como fruto de punição e exemplo, e hoje na luz vem fazer a caridade. Temos os índios ou os caboclos, temos os oguns, temos os orixás, e acima dos orixás temos a grande fraternidade branca do espaço, formada pela luz azul do mestre El Moria, ou Moria El, que foi o rei mago Gaspar, e o rei Arthur da Távola Redonda, que trabalha com a deusa Astreia. Chama amarela do mestre Kut Rumi, patrono da Rosa Cruz, antiga e mística ordem Rosa Cruz Amorque, que trabalha com o arcanjo Jofiel e com o povo do Oriente, seja Egito, como Akhenaton, seja China, como Kuan Yin, seja Japão, como o senhor Siddhartha Gautama Buda. E uma das suas encarnações, ele foi Mahatma Gandhi, em outra, Francisco de Assis, em outra, Pitágoras. Portanto, Mahatma Gandhi lidera como costume o raio amarelo sabedoria. O terceiro raio é o raio rosa do amor, da mestra Neida, da mestra Rowena, do mestre Jesus o Cristo, do mestre Paulo, o veneziano. Trabalha com o arcanjo Samuel. O quarto raio é o raio branco, mestre Serapis Bey, como o hierofante Saófis iniciou Jesus dos 13 aos 30 na pirâmide de Quéops, que trabalha com o arcanjo Miguel e com a mestra Maria, pela paz do mundo, em harmonia com a bandeira branca da paz trazida pela cabocla Yara, presente no centro, Casa de Jesus Salvador, que é o arcanjo da lua cheia, e também temos o arcanjo Rafael, que é o quinto raio, junto com o mestre Hilarion, que sua encarnação foi Paulo de Tarso, aquele que ia para Damasco e ficou cego pela luz crística, recuperando a visão cristicamente também, e transformando a sua vida em um defensor do Cristo, outrora perseguidor como Saulo, odiernamente defensor como Paulo de Tarso. Também temos o mestre Jesus o Cristo no raio sexto, junto com o arcanjo Uriel, que representa a terra, junto com a mestra Kuan Yin, da misericórdia e do perdão, e com todos os anjos do raio vermelho rubi, que primam pelo amor universal e pela misericórdia e pelo perdão,
e temos o mestre Saint-Germain, que foi José, o pai adotivo de Jesus, Francis Bacon, e José, o pai adotivo de Jesus, Francis Bacon e o Conde de Saint-Germain, na Revolução Francesa. E esse mestre Saint-Germain, também chamado de Príncipe Racox, da Transilvânia, ele trabalha com o arcanjo Ezequiel, trazendo a chama violeta que queima o karma destas e de outras vidas, destas e de outras reencarnações. Então, este é o ápice da pirâmide. De Exu a Saint-Germain, Exu na parte de baixo, cumprindo diligências com relação à lei da causa e do efeito, determinadas pelos senhores do karma e pelos espíritos mais esclarecidos da fraternidade branca, até o mestre Jesus Cristo da era de peixes e mestre Saint-Germain da era de aquário, e também os senhores dos 7 raios, Moria, azul, purificação, Cultume amarelo, sabedoria, rosa, amor universal, Paulo Veneziano, Neida e Mestra Roena, branco, Serapis Bey, que significa a paz universal, o rosa é o amor universal, o branco é a paz universal, com o arcanjo Gabriel da lua cheia, o verde, o mestre Hilarion, o vermelho, Rubi, Jesus o Cristo, e mestra Kuan Yin da misericórdia do perdão, e violeta, São José, conhecido como Saint-Germain. Muito bem. E aí temos a Fraternidade Branca. Então, qual o entrelaçamento da Fraternidade Branca com a Umbanda? 3 linhas fundamentais. Alguns espíritos da Umbanda atingiram a verdadeira luz e são mestres, embora se apresentem nos terreiros de Umbanda como espíritos em evolução. Exemplos: Pai Joaquim do Bonfim é mestre, Vovó Grande é mestre, Pai Tomé é mestre, Caboclo Amorim, que trabalha com os raios sagrados, é mestre, Caboclo das 7 Cruzes Ilhadas, que foi um frei e atingiu a maestria plena. Não me lembro o nome do frei, mas não importa, é mestre, não é? Então existem espíritos que conseguiram evoluir na pirâmide de Exu a mestre e que hoje são mestres da grande fraternidade branca e que pertencem a Umbanda e continuam trabalhando na linha branca de Umbanda. Esse é o número 1. Número 2, existem espíritos que são usados pelos mestres para fazer a caridade e que são pretos velhos, caboclos, exus, que são usados pelos seres da grande fraternidade branca. Entendeu? Como foi o caso da Dercy Gonçalves, em Psicografia Recente, onde ela diz que a mestra Neida utilizou a vovó Cambinda como a sua mensageira para retirá-la do umbral e alçá-la a uma cidade-luz. Então nós temos os espíritos que chegaram à maestria através do trabalho do amor e da caridade, temos outros que trabalham sob a supervisão de espíritos superiores ligados aos mestres e à lei do karma, e temos mais uma última hipótese de espíritos que são os próprios mestres da grande fraternidade branca, disfarçados em pretos velhos, em caboclos e alguns vindo a terreiros de Umbanda dar a sua mensagem
do astral superior que pertence em missão ao astral inferior. Existe um caso de um espírito que na Umbanda se apresentava como Ogum Sete Espadas e no Kardec se apresentava como Frei Luís. Não esse Frei Luís que vocês conhecem aí do Centro Espírita Frei Luís. Outro Frei Luís da Falange de Santo Antônio, paduísta, Frei Paduísta. Então, veja bem, qual o vínculo precípuo entre a fraternidade branca, ou seja, entre os mestres dos 7 raios e a Umbanda? A utilização da Umbanda para a caridade, como diz o caboclo das 7 cruzes ilhadas e não encruzilhadas, porque ele morreu numa ilha com a sua família, foi dizimado, onde haviam 7 cruzes, numa ilha, portanto, ilhadas. A Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Então, são 3 os aspectos fundamentais. Ora, utilizam os mestres, os senhores do karma, através dos seus delegatários, dos seus espíritos de luz, como o cavaleiro da estrela guia, por exemplo, utilizam os espíritos da Umbanda para fazer a caridade, para cumprir a lei do karma ou da causa e do efeito, e para trabalhar na luz. Ora, a evolução dos espíritos que estão evoluindo através de sucessivas vidas e encarnações e através de trabalho no astral até atingir a maestria, como Pai Joaquim do Bonfim, Pai Tomé da Guiné, Vovó Grande, Caboclo das 7 Cruzes Ilhadas, Caboclo Amorim, que trabalha com as luzes curadoras. Então, esses espíritos foram fazendo a caridade, evoluindo através do tempo, até chegar à luz plena da maestria, e hoje são mestres. E, ora, são aqueles seres mestres que se apresentam em terreiro de Umbanda para cumprir o bem, para cumprir o amor, disfarçados em pretos velhos, em caboclos, em oguns, para não serem reconhecidos. Porque eles querem trabalhar no anonimato. Então, como toda religiosidade, como diz Francisco Cândido Xavier, tem uma egrégora, e esta egrégora trabalha para a luz. Por exemplo, na Igreja Católica, Francisco Cândido Xavier, no programa Pinga Fogo, disse que vinham do altar jatos de luz em formato de hóstias brancas, em formato de lírios etéricos de luz, para abençoar os verdadeiros fiéis, que com a força do coração, com a gratidão a Deus, viriam dignificar o nome do Senhor Deus Sabaote, que é o único Deus que, representado pelo Mestre Jesus o Cristo, não importa o nome, Sabaote, Alá, Olorum, não importa o nome, ali nós temos uma egrégora daquela igreja para socorrer os necessitados, que, através do coração contrito, pedem a Deus alívio para suas dores do mundo material. Então, em toda religião, em toda religiosidade, em toda fraternidade esotérica, inclusive na antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, da qual eu pertenço, temos uma egrégora formada por espíritos de luz, comandada pela hierarquia. Por exemplo, o mestre Kut Rumi é um ser da hierarquia, da grande fraternidade branca, que ao lado do mestre Akhenaton e do mestre Jesus e do mestre El Moria, inspira os dirigentes e os membros da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque. Da mesma maneira, como Helena Petrovna Blavatsky,
fundadora da Sociedade Teosófica, que, que até se arrependeu de ter revelado o nome dos mestres. Tamanha foi a perseguição e a incompreensão, porque todo mundo que luta pela luz é incompreendido, é perseguido, porque a fraternidade negra ela tem interesse em acabar com os focos de luz. Então, todo mundo que prima por uma mensagem de luz, por uma caridade, pelo bem, é incompreendido, haverá sim perseguição, haverá sim perturbação em sua vida e tudo para que o trabalho seja extinto e que as trevas passem a sobrepujar a luz de uma maneira contra a lei divina da evolução. Então, não obstante, a luz continuará a se expandir, a fé continuará a se espalhar e a caridade irá prevalecer, porque a luz sempre vencerá as trevas dentro e fora de nós. Então, cada comunidade religiosa esotérica tem uma egrégora. A maçonaria tem uma egrégora. Vocês sabem que existe um ciclo esotérico da maçonaria do espaço e que esse ciclo tem por um dos seus integrantes o Capitão Geni, aonde ele entra, ele invoca Nossa Senhora, a Mestra Maria, que de alguma maneira se faz presente ou através do perfume, ou através da materialização, ou através da incorporação daquela que é, pelo sincretismo ligado a Maria, que é a Mamãe Oxum, não importa, porque a energia é a mesma de outra religiosidade, mas a energia é idêntica, é a energia da misericórdia, do amor e do perdão. Então, existe a egrégora da maçonaria esotérica do espaço. E existe também a egrégora da maçonaria esotérica que trabalha no astral inferior, que é advindo da antiga Carbonara, dos encapuçados, onde uma falha, um revelamento de algum segredo maçom implicava em eliminação. Isso através dos tempos que eu estou falando. Não é? Não estou falando da maçonaria atual. Estou falando da histórica Carbonara, que foi instituída lá no século XVI e XVII, na antiga França, onde os membros se reuniam nas matas, onde os painéis eram desenhados no chão, os painéis mágicos, e uma revelação de segredos da maçonaria carbonarística de outrora revelava a eliminação do irmão, entendeu? Dos seus quadros. Então vejam bem, isso é história, né? Lá do século XVI, da Revolução Francesa. Por exemplo, eu vou fazer uma revelação, senhores. Eu, por exemplo, na Umbanda, eu sou filho de Ogum. E Ogum trabalha com seu tranca-rua. O meu Exu tranca-rua, ele teve várias reencarnações. Quando da Carbonara francesa, ele foi maçom e se chamou Robespierre. E ali, na prática da justiça, no contexto do auge da Revolução Francesa, lutando contra a tirania do rei Luís XIV, houve muitas mortes, muitas decapitações, diz a história, não é? E ele foi um protagonista dessas decapitações, junto com Marat e Danton. Foram a trilogia que assumiu a cúpula da Revolução Francesa, que culminou mais tarde com a queda da Bastilha. E
com a assunção de líderes como Napoleão Bonaparte, que foram líderes, em tese, democratas. Então, o meu tranca-rua ele foi Robespierre em uma das suas encarnações. E até hoje ele está no plano astral inferior, nas trevas, trabalhando para a luz, trabalhando na caridade, pelo amor. Também eu tenho um irmão meu, que eu tenho o maior carinho e respeito, que é o mestre Luiz Carlos, mestre do Reiki, entendeu? E que é também integrante da Ordem Rosa e Cruz à Morte, da Ordem Martinista, entendeu? Foi mestre e também pontífice maior da Ordem Martinista, que tem um tranca-rua maravilhoso, que está nas trevas também em função das suas encarnações passadas e trabalha para a luz. E ele mesmo diz, primeiro é a hierarquia dos mestres, Jesus o Cristo. Depois, então, somos nós, trabalhadores da seara do Senhor, que embora estejamos nas trevas, trabalhamos pelo livre-arbítrio para sair das trevas em direção à luz crística. Então existe uma egrégora na Umbanda, existe uma egrégora no catolicismo, existe uma egrégora no protestantismo, existe uma egrégora para socorrer as pessoas desencarnadas, uma equipe para desfazer os laços, existe uma egrégora de freis que trabalha na saúde. Em todas as religiosidades, em todos os campos, existe uma egrégora de luz. Na maçonaria existe a egrégora do astral inferior, da antiga Carbonara, do tempo da Revolução Francesa, como também existe a egrégora superior do ciclo esotérico da maçonaria do espaço, comandada pelo Capitão Geni. Então, meus irmãos, nós chegamos ao final dessa palestra com as seguintes conclusões. Quais as ligações da Umbanda com a grande fraternidade branca? A primeira ligação, serviço, porque os espíritos que integram a Umbanda, sejam pretos velhos ou caboclos, não importa o nome, o Exus, muitas vezes prestam serviços para espíritos de luz, como o Cavaleiro da Estrela Guia, relatado por Rubens Saraceni, em seu livro O Guardião da Meia-Noite, e em seu livro O Cavaleiro da Estrela Guia, que contactava espíritos do astral inferior para serviços e para cumprirem a lei do karma, da misericórdia e do perdão. Então, o primeiro elo é o serviço prestado pelos espíritos da Umbanda aos mestres da grande fraternidade branca. O segundo elo é que espíritos da grande fraternidade branca, disfarçados em pretos velhos, em caboclos, chegam ao terreiro para dar a sua mensagem de luz no astral inferior em missão. E o terceiro elo são espíritos que pertenceram outrora à Umbanda e que hoje são mestres de luz, como o pai Tomé da Guiné, pai Joaquim do Bonfim, vovó Grande, Caboclo Amorim, Caboclo das Sete Encruzilhadas, o Frei Luiz, que não tem nada a ver com aquele Frei Luiz lá do centro, que é outro espírito de grande luz, mas esse era da Umbanda e que era um Exu, não é? Era um Exu arranca-toco, que passou para Caboclo arranca-toco, que evoluiu ainda para a falange de Frei na luz maior do Oriente. Então, são espíritos que foram progredindo através da caridade, através dos tempos. Então, são três elos. Primeiro, espíritos da Umbanda servem à grande fraternidade branca em missões determinadas, como o resgate da Dercy Gonçalves pela vovó Cambinda a pedido da mestra Neida. 2.
espíritos que atingiram a plenitude da luz da maestria vêm na Umbanda servir e fazer o bem e a caridade. Disfarçados, mestres de luz disfarçados em pretos velhos e caboclos, que são verdadeiros mestres de luz. Não são pretos velhos, não são caboclos. Eles se travestem, porque o espírito pode se travestir, seja do astral inferior ou superior, de qualquer tipo de indumentária. Por isso temos que ter muito cuidado com a obsessão por fascinação, porque muitas vezes os obsessores se travestem de mestres, dão falsas mensagens de luz para que o médium fique fascinado, envolvido, e que não são mestres de nada. São obsessores disfarçados de mestres. Então, primeiro caso é o serviço dos espíritos da Umbanda para os mestres de luz, como o caso de resgate de espíritos no astral inferior. Caso típico que eu dei, Dercy Gonçalves, resgatada por vovó Cambinda a pedido da mestra Neida. Isto tudo em psicografia, revelado em psicografia. Segundo, mestres de grande luz disfarçados em pretos velhos, caboclos, e que são mestres, mas na roupagem